Boa noite, pela última vez. Eu gostaria de agradecer ao pastor Clayton em especial, mas a toda a igreja e a escola Charles Spurgeon por ter me convidado para poder lecionar aqui. Foi uma grande honra, uma grande alegria. Ensinar sobre eclesiologias é algo muito incomum, então eu fico feliz de ter tido essa oportunidade de ensinar sobre algo que a Bíblia considera importante. Você que perseverou até o fim, a vitória eclesiológica é sua. Você vai entrar no céu de membresia e disciplina. E a disciplina não mais vai acontecer com você. Você só é membro agora. Mas hoje, nosso último dia, eu gostaria de tratar algumas questões mais pontuais. Eu não vou dar um arcabouço teológico igual nas outras vezes, tão específico. Eu não vou tratar de disputas entre presbiteriano e batista. Eu vou tratar de outras disputas agora. Hoje eu vou continuar falando sobre os presbíteros. Eu não vou conseguir abordar tantos diáconos, mas talvez a gente fale algo sobre eles nas perguntas. E eu quero começar recomendando alguns livros para vocês. O primeiro livro é Pastoreando a Igreja de Deus, do Phil Newton. Apesar do viés batista, é muito bom. Ele vai abordar a questão de pluralidade de presbítero. Se você ainda não tem certeza que uma igreja tem que ter uma liderança plural, tem que ter uma liderança plural de pastores, presbíteros ou bispos, eu recomendo você ler esse livro. E o próximo livro, para você, pastor, você seminarista, leia Amado Timóteo, de Tom Escol. O livro é muito bom. São cartas onde vários pastores escrevem para um seminarista ou jovem pastor imaginário chamado Timóteo, e cada uma das cartas, cada um dos capítulos vai tratar de cada uma das áreas da vida do pastor ou do seminarista. Família, pregação, cuidado com a saúde, cuidado com a vida espiritual. É um livro que eu li faz um tempo e foi muito bom, e também trouxe um certo temor em saber tantas coisas que o pastor é responsável por fazer. Mas vamos voltar um pouquinho sobre a pluralidade de presbíteros que a gente conversou. Eu quero começar fazendo uma ressalva. Eu creio que eu dei a entender, 2 aulas atrás, que se você acredita na continuidade de evangelistas e profetas, então não tem como provar a pluralidade de presbíteros. Isso não é verdade. Pelo simples fato, se você tem uma eclesiologia, digamos, mais carismática, assembleana, onde existe ainda os evangelistas, que são tipo missionários evangelistas, e tem profetas, isso não nega o fato que Paulo constituía presbíteros, plural, em cada igreja singular. Então eu só quero fazer essa ressalva para não dar a entender que se uma igreja aceita os outros ministérios de Efésios 4, então ela não precisa ter uma pluralidade de presbíteros. Outra ressalva que eu quero fazer, outra dica, é que se você quer transicionar para um modelo de pastor único, para uma pluralidade de pastores, você precisa ler esse livro do Phil Newton. Daí é a leitura já obrigatória e não recomendada. Porque não é fácil, qualquer mudança em estrutura de igreja é complicado, os membros vão estranhar, e principalmente se você é um jovem pastor, talvez os primeiros 2 anos do seu ministério não é para já implementar uma pluralidade de presbítero, membresia, disciplina e acabar com a igreja só com você e sua família. Por favor, calma. Todos esses assuntos são difíceis, são novos, e se são novos para nós que estamos estudando na escola, imagina para muitas pessoas que nunca sequer ouviram o que é disciplina eclesiástica, o que é membresia. Então, Newton vai dar várias recomendações de como você achar potenciais presbíteros, como migrar de pastor único para presbitério. Por exemplo, eu acho que eu falei, mas vou refalar, Mark Dever, quando ele tentou implementar, então, esperança para vocês, pastores. Quando o Dever tentou implementar a pluralidade de pastores, ele recebeu um grande não da igreja dele, na primeira vez. Sabe por quê? Porque tinha muito membro que não era membro de fato na igreja. Depois de um trabalho com a membresia, ele tentou de novo e daí foi aprovado com quase unanimidade. Então, não é um processo fácil, mas vai ser um processo bom para você e para a sua igreja. Dever fala que é uma das coisas que fez a maior diferença no ministério pastoral dele, do dia a dia.
E eu quero, então, aplicar isso em como que a gente faz isso. O que é um presbítero, então? O presbítero é alguém maduro e exemplar, capaz de ensinar e pastorear. E eu quero com vocês tirar toda a bagagem que a gente pensa quando a gente fala a palavra pastor. A gente tem uma bagagem moderna, onde a gente pensa que o pastor é alguém que trabalha integralmente, recebe seu salário, fez seminário e talvez está fazendo mestrado. Mas de forma bíblica e básica, um presbítero é alguém maduro e exemplar, capaz de ensinar e pastorear. Basicamente é isso. O que isso significa? Significa que, na questão de estudos, o seminário é desejável, mas não obrigatório. Há pessoas que fazem seminário e não sabem ensinar. Mas todo presbítero precisa ter um conhecimento teológico firme. Então não é para cair de um lado e desprezar o conhecimento teológico, pôr qualquer pessoa como presbítero, pastor, mesmo que ele não tenha nenhuma bagagem doutrinária, mas também não precisa ser o João Calvino, o próximo presbítero da sua igreja, meu irmão. O segundo ponto é a questão da remuneração. E aqui a gente pensa de uma forma mais prática. Eu tenho uma igreja pequena, como que eu vou colocar 3 presbíteros, tempo integral? A igreja não vai dar conta de arcar com isso. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que todo presbítero é digno de honra e os que presidem bem, afadigando-se no ensino na palavra, de dobrados honorários. Eles são dignos. Esse é o primeiro passo, porque hoje uma mania comum é achar que o presbítero não é digno do seu salário e pegar o exemplo de Paulo, que é pontual e nem foi sempre, Paulo recebeu ofertas também, e achar que aquilo é normativo. Só que o fato de o presbítero ser digno não significa que ele tem que receber. Quando eu falei que a Capitol Hill tem 20 pastores, desses 20 pastores, mais ou menos 6, 7 são tempo integral, digamos assim, são pagos pela igreja. 13 são o que a gente chama de pastores leigos, apesar do terminologia ser horrível. São pastores não remunerados. Alguns têm seminário, alguns não têm. Mas o que eles são? São pessoas maduras, com uma vida exemplar e que são capazes de ensinar e pastorear. E, novamente, capaz de ensinar não significa capaz de pregar no domingo à noite. Apesar de que ele vai conseguir ensinar, não significa que todos têm a mesma desenvoltura de pregar num púlpito. Ele tem que ser capaz de pastorear o rebanho, pastorear a congregação com a palavra. Ou seja, ele tem que ser capaz de discipular um membro novo convertido na fé, tem que ser capaz de preparar as pessoas para o batismo, tem que ser capaz de aconselhar, tem que ser capaz de visitar os enfermos. Há vários outros, digamos, ministérios, serviços do pastor do que o púlpito. E a igreja não se resume no púlpito. O púlpito é extremamente importante, onde a palavra de Deus é ensinada para a igreja como um todo e direciona doutrinariamente a igreja, mas não para por aí. Então, quando a gente pensa em ter uma pluralidade de presbíteros, eu não estou falando que você tem que ter 3 presbíteros tempo integral, talvez sua igreja não tenha condições, principalmente se sua igreja é pequena. Mas isso não significa que você não possa ter 2 outros presbíteros, que eles não são tempo integral, mas eles são aqueles que estão ajudando você a pastorear o rebanho. E a principal forma de você achar essa pessoa é simples. Ela já está fazendo isso, na verdade. Porque o verdadeiro pastor, ele tem um coração de pastor. Ele não está esperando um reconhecimento. Ele não está esperando um carimbo. Ele já está se importando com almas. Ele já está procurando alimentar o rebanho com a palavra. Uma coisa que eu percebi na Capitol Hill e que eles praticam, eles não chegam para um jovenzinho e falam, vamos fazer seminário para depois a gente pensar se você pode ser pastor. Quando eles estão analisando os candidatos, digamos assim, eles pegam aqueles que já servem, aqueles que já estão no ministério de forma informal, que já amam o próximo. Afinal, tudo que o pastor faz, ele faz de uma forma especial, mas tudo que o pastor é e faz, todo crente deveria fazer em certo sentido. Tirando a questão de ensinar no púlpito. A gente vai estudar as qualificações do presbítero hoje, e uma das coisas mais notáveis é que não tem nada de notável.
Tá, o pastor não pode se embebedar, o pastor não pode ser violento, e algum crente pode? Não. O pastor tem que ser apto para ensinar, mas se você ler Colossenses 3,16, você vai ver que Paulo fala para a igreja ensinar e admoestar uns aos outros. Ou seja, se você é um seminarista aqui, você quer ser um pastor, se você já não está servindo, meu irmão, você está atrasado. Se você quer ser pastor, a primeira coisa que você tem que ter é cheiro de ovelha. Depois você carrega um livro junto com você. É lógico que você não vai falar besteira, né? Mas você precisa ter cheiro de ovelha, você precisa amar o povo de Deus. Pega um membro mais novo, começa a discipular ele, pega um livro bom que você possa ler junto com ele. Há inúmeras maneiras de a gente discipular as pessoas, animar as pessoas, orar pelas pessoas. Se você quer ser um pastor, comece hoje. Então, quando a igreja reconhecer o chamado em você, ela vai ordená-lo como pastor. A igreja, ela não cria um pastor, ela ordena, ela reconhece o que Deus fez. E é por isso que então o agir vem antes do reconhecer, porque Deus age antes da igreja reconhecer. Mas, apesar de não precisar ter seminário e não ser remunerado, lembre-se do aviso de Paulo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Pluralidade de presbíteros é ótima, mas se a pluralidade de presbítero que você ordenou não é de pastores com coração bom, você vai arrumar dor de cabeça para você. Se o que você está colocando junto com você são pessoas que vão tentar dividir o ministério, dividir a igreja, tome cuidado, meu irmão. Então, uma das coisas que você precisa cuidar, se é um homem faccioso, longe de uma pluralidade de presbíteros. Lembra da história do filho de Davi, que colocou-se diante de Davi no prédio e começou a aconselhar as pessoas antes, tentando puxar casquinha para ele. Cuidado com esse tipo de pessoa. O verdadeiro presbítero na pluralidade, ele não vai tentar diminuir o ofício do pregador. Ele vai tentar animar o pregador, ele vai tentar encorajar o pregador e encorajar a igreja a amar o pregador. Então não imponha precipitadamente a mão. Agora então eu quero entrar nas qualificações dos presbíteros. Nós vimos que tem uma pluralidade deles, mas quais são as qualificações que a gente deve ter? Como que a gente deve reconhecer se a gente deve impor as mãos ou não? Quem deve ser um presbítero? Então, vamos começar com o contexto de Timóteo. Timóteo é uma das cartas principais onde Paulo fala das qualificações. A gente pode ver um pouquinho das qualificações em Tito, mais extensivamente, muito menor em 2 Timóteo e um pouco em 1 Pedro 5. Nós vamos basear basicamente em Timóteo, que tem um material mais amplo. Perceba que Paulo fala: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fins, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Eis a situação que Paulo está. Ele envia Timóteo para Éfeso e as coisas não estão boas. É engraçado que a gente lê Corinto, a gente percebe que as coisas não estão boas. Efésios, a gente não percebe muito que as coisas não estão tão boas. Mas Éfeso, apesar de ser uma igreja mais madura, não era uma igreja perfeita. Ela tinha vários problemas. E quais alguns desses problemas eram? Primeiro, existiam homens heréticos dentro da igreja, provavelmente pregadores, porque eles influenciavam e falavam uns com as outras pessoas. Que Paulo fala, Paulo deixou Timóteo lá para admoestar essas certas pessoas, a fim de que não ensinem, presta atenção, outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre.
Então ele já dá 2 nomes. Paulo, ó, esses caras aqui vocês já tomam cuidado. Ia ser muito bom se a gente tivesse Paulo mandando uma carta e falando, ó, aquele lá, não. Mas tem homens heréticos, e esses homens também são facciosos. O que Paulo fala em 2 Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos sem ira e animosidade. Perceba que Paulo, ninguém ficava agitando a mão assim. A ira e a animosidade que Paulo está falando eram homens que estavam no meio do povo de Deus, agindo com ira e com animosidade, com inimizade. Eram homens que estavam se comportando com ódio no meio do povo de Deus. Tinha outros problemas, tinha presbíteros desqualificados. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para que também os demais temam. Tinha candidatos, seminaristas desqualificados. A ninguém imponhas precipitadamente a mão, não te torna cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. Perceba que Paulo está chamando Timóteo para exercer discernimento. Alguns pecados que todo mundo já vê, mas tem outros pecados que são mais sorrateiros. Então imagina, é uma igreja que você tem homens ensinando coisas erradas, heréticas, você tem homens facciosos e irados, você tem presbíteros desqualificados, você tem candidatos a presbíteros desqualificados, e você tem alguém menosprezando, ensinando, de certa forma, para menosprezar o casamento. Eles proibiam o casamento, e o versículo vai dizer que eles proibiam alimentos também, que Deus deu para dar ações de graças. E daí, porque eles proibiam o casamento, as jovens viúvas não estavam casando. O que elas estavam fazendo? Fofocando. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando do que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, pois com efeito já alguns se desviaram, seguindo a Satanás. Homens facciosos, heréticos, irados, presbíteros desqualificados, seminaristas desqualificados, pessoas pregando contra o casamento, jovens viúvas fofocando, e não para por aí. Você tinha mulheres exibidas também. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. E daí, além das mulheres exibidas, você tinha as mulheres insubmissas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, seja, porém, em silêncio. Então, tendo em vista tudo isso, sua igreja está parecendo um pouquinho melhor agora, irmão? Essa igreja tinha heréticos ensinando coisa errada, mulheres descontroladas, exibidas, não aceitando. Então, parece que tinha uma rebelião geral lá. Por que Paulo escreve 1 Timóteo? A gente já viu isso, que é o texto base. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. No meio de tudo aquilo, Paulo fala: Timóteo, eclesiologia, Timóteo, eclesiologia. Vamos lá, governo de igreja, vamos aplicar essas coisas, porque tem um modo de andar na igreja de Deus, e a igreja de Deus é a coluna e baluarte da verdade. Então, herético aqui dentro e insubmissos não tem vez. Daí, nós vamos chegar no texto que a gente vai tratar agora. É um texto polêmico, mas é um texto necessário quando a gente fala sobre o governo de igreja. 1 Timóteo 2, eu resumi em 3 trechos. 2:1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Da mesma sorte,
que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, seja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aí que vem a questão tão polêmica dos dias de hoje. Mulheres podem ser pastoras, presbíteras, bispas. Esse é um dos textos chaves quando a gente está pensando sobre o assunto. 1 Timóteo 2, de 12 a 13. Então, no 1 Timóteo, Paulo começa falando: orem por todos, porque Deus é o Salvador de todos os homens. Homens, levantem as mãos sem ira, de forma pacífica. Mulheres, pare de ficar se ataviando, e mulheres sejam submissas. Olha o que ele fala: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição, não permita que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem, seja, porém, em silêncio. Percebe que existem duas não permissões bem claras aí. Não permita que a mulher ensine, 1, nem tenha autoridade sobre o homem, 2. São duas proibições que se complementam e são claras. O texto não está escondido, o texto é bem claro no que ele diz. Mas essas duas proibições, elas se complementam. Ensinar e exercer autoridade, onde está isso em 1 Timóteo? Nós vemos que essas características são características da qualificação de um presbítero. É isso que um presbítero faz. Devem ser considerados de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, exercem autoridade sobre homens e mulheres bem, com especialidade que se afadigam na palavra e no ensino, que ensinam. O que Paulo está mostrando aqui é que essas duas questões são o que os presbíteros fazem. E perceba também que esse texto está exatamente antes de 1 Timóteo 3, que vai começar a falar sobre as qualificações dos presbíteros. Então, em meu entendimento, esse texto não é uma proibição geral que a mulher ensine de forma total. A mulher tem que ficar completamente muda na igreja. E normalmente as pessoas que defendem que não existem pastoras, os outros já falam: então a mulher tem que ficar calada, não pode falar nada, não pode fazer nada. A gente vai chegar lá. Mas o que esse texto fala para a gente? Fala que mulheres não podem ser presbíteras, ou bispas, ou pastoras. Porque exercer autoridade com ensino é justamente o que um pastor faz. Só que Paulo ele vai argumentar. Paulo só não dá a barreira, ele argumenta. Percebe que esse trecho começa com por quê? Por que então Paulo proibiu que mulheres fossem pastoras ou presbíteras? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo vai usar, depois das duas proibições, Paulo vai dar dois argumentos. O primeiro argumento é o propósito da criação. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E esse é o mesmo argumento que a gente vai ver em outros lugares para exemplificar que o homem é a cabeça da casa, do lar, da mulher. Deus criou o homem primeiro e deu a mulher ao homem como sua auxiliadora. Mas Deus estabeleceu uma relação de autoridade entre o homem e a mulher, que hoje também cada vez mais se torna impopular. E o segundo argumento é que houve uma deturpação da criação. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não é que a mulher é bobinha e caiu em transgressão. É que quem devia estar protegendo a mulher era o homem. Quem devia ter visto a serpente chegando perto de Eva, interpelado, era o homem. Deus deu essa responsabilidade protetora para o homem. E o homem sentou, ficou lá na dele. Então o pecado entra no mundo quando o homem
abdica de sua responsabilidade de liderar. O que Paulo está falando é que a igreja deve refletir essa realidade da criação, onde ao homem foi dada autoridade antes da mulher. Assim, na igreja, quem deve liderar são os homens. E as mulheres devem ser submissas. Só que não só as mulheres. E eis aqui uma questão boa. Quem que deve ser submisso à pregação do pastor? Todos. Não é o que Hebreus fala? Sejam submissos de obediência aos vossos líderes. Então não é só que a mulher tem que ser obediente ao pastor e o resto da igreja não. Toda a igreja tem que ser obediente ao pastor no que ele fala que concorda com a Bíblia. Mas Paulo foca aqui porque havia mulheres se rebelando contra a situação e tentando ensinar homens. Só que existem algumas objeções para essa ideia. Algumas não, várias. A primeira delas é que é algo cultural. Eu não sei se você já ouviu ou se você já falou isso, mas a ideia é basicamente essa. Paulo mandou a carta, existem duas formas. A primeira é assim: essa carta foi escrita há 2000 anos atrás, meu irmão. Está desatualizada. A segunda forma é assim: meu caro, Paulo escreveu para Éfeso isso daí, porque as mulheres de Éfeso não tinham treinamento, elas não sabiam ler, era uma situação local, elas estavam se rebelando lá. Não é que Paulo proibiu todas as mulheres em serem pastoras. Só que perceba que Paulo não fala isso, ele não dá esse tipo de argumento. Eu quero que as mulheres não ensinem e exerçam autoridade sobre os homens porque é um problema de Éfeso, ou porque esse é um problema local da nossa geração. Não. Paulo vai lá na criação, ele pega o exemplo de Adão e Eva para argumentar. Nós precisamos saber que de fato existem aplicações culturais de princípios objetivos nas Escrituras. Um exemplo é o próprio enfeite de cabelo das mulheres, que Paulo acabou falando em 1 Timóteo 2. Hoje, os enfeites de cabelo daqui são diferentes dos enfeites de cabelo de Éfeso, que são diferentes do enfeite de cabelos de uma igreja na África. Mas o princípio que Paulo colocou da modéstia continua. Da mesma forma, a forma como Paulo argumenta, usando a criação, mostra que ele não está tratando de algo simplesmente cultural, mas de algo baseado na própria natureza humana. A segunda questão é que lembra que por que Paulo estava escrevendo a carta? Para como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Não só na casa de Deus em Éfeso, na casa de Deus. Em todas as igrejas Paulo entendia a mesma coisa e ensinava a mesma coisa. Então essa ideia que é algo cultural parece não ter base no contexto e nos argumentos que Paulo usa. O segundo argumento, e esse é até um pouquinho melhor, vai falar que a submissão de que 1 Timóteo 2 fala é a submissão do esposo ao marido, não da mulher ao homem. Por quê? Porque os dois termos em gregos que vocês podem observar e que eu não vou me atrever a falar, podem ser traduzidos por esposa e esposo, de fato. Essa é a tradução em 1 Timóteo 3, 2, 11, 5, 9, Efésios 5, 22 a 23, a 33. O mesmo termo traduz esposo e esposa. Por que então, em 1 Timóteo 2, está diferente? E eu vou argumentar que apesar de sim, 1 Timóteo 3 usar, é uma nova seção de ensino. Existe uma coerência muito grande em 1 Timóteo 2. Paulo começa com oração, depois fala dos homens levantando a mão para a oração, e depois fala da mulher no comportamento delas dentro do culto, e dois comportamentos que ele pega. A questão de elas estarem todas ataviadas, todas arrumadas, chamando atenção, às vezes com roupas sensuais, e a segunda questão com insubmissão em relação ao ensino e autoridade. E perceba que se a gente vai traduzir mulheres como esposas, por que não traduzir os homens como maridos?
Daí ficaria assim, eu quero que os maridos, só os maridos levantem as mãos em oração. Vocês solteiros não orem. Tá? Só os maridos. Não faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido achar que é só esposa e não toda mulher no sentido. Esse argumento da esposa, esposo, é usado para falar mais ou menos assim, olha, de fato uma pastora sozinho não pode, mas um pastor cuja esposa é uma pastora e está em submissão à autoridade do marido pode. Mas esse argumento dentro do contexto não faz tanto sentido. E essa verdade, como eu disse, da submissão do esposo ao marido, ela é refletida na estrutura da liderança da igreja. O mesmo princípio se aplica nos dois lugares. Deus constituiu dessa forma. Um terceiro argumento é o seguinte: em Cristo não há homem ou mulher, e eles vão citar Gálatas 3:28, que diz: dessarte não pode haver nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o argumento, você está querendo ir contra a cruz de Cristo, porque Cristo aboliu essas questões sexistas e agora não há homem nem mulher. Só que um princípio básico de interpretação é contexto, contexto, contexto. O texto deve ser lido em seu contexto. Então não adianta você pegar um texto de Gálatas 3 e jogar dentro de 1 Timóteo 2 e achar que está tudo bem. Você tem que analisar cada texto em seu contexto primeiro. E qual que é o contexto de Gálatas 3? O contexto é que as bênçãos salvíficas são para todos. Não só para os homens, não só para as mulheres. Mas, não só para os judeus, não só para os gregos, não só para os escravos, não só para os libertos. Só que para pensar. Se a gente for falar que, porque Cristo trouxe uma nova ordem, uma nova humanidade, então não existe mais diferenças nenhuma, nem diferenças sexistas nenhuma. Então isso significa que você vai se casar com que tipo de pessoa? O homem vai se casar com o quê? Mas ele não é homem, porque Cristo aboliu homem e mulher. Uma pessoa vai casar com uma pessoa. Não, a ordem criacional continua. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. E os dons que Deus dá, mesmo depois, por causa da cruz de Cristo, não são os mesmos. Os dons que o Espírito Santo dá, Ele dá conforme Ele apraz, Ele não dá da mesma forma para todos. E se a gente for ler o texto de Gálatas 3, 26 e 28, é justamente sobre essa questão das bênçãos de Deus ser para todos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Destarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja que o assunto que Paulo está falando aqui em Gálatas é a justificação pela fé e bênçãos da salvação, herdar as promessas. O assunto de 1 Timóteo 2 é totalmente outro. E de fato, em Cristo, já não há mais a diferenciação salvificamente de homem e mulher, judeu ou gentil. A gente não vê mulheres sendo batizadas. Glória a Deus. 1 Pedro 3, 7 não fala da mulher como co-herdeira do que Deus vai trazer? Mas esse texto não prova o que estão tentando provar. O próximo argumento é mulheres na Bíblia. E Débora? Débora era juíza. Júnia, apóstola. E Priscila ensinou um homem. Viu como está errado? Priscila ensinou Apolo, então o que você está falando está totalmente errado. Só que Débora, e aqui eu estou citando Augusto Nicodemos no artigo do blog dele, se você quiser procurar depois, no Google, respostas a argumentos usados em favor da ordenação de mulheres, ele vai dizer o seguinte: foi juiz em Israel, numa época em que não havia reis e nem o sacerdócio funcionava, quando todos faziam o que pareciam bem aos seus olhos. Seu ministério foi uma denúncia da fraqueza e falta de coragem dos homens daquela época. Se você vê Juízes, vai acontecer justamente isso, e compare com Isaías 3:12. O que acontece é que tem um comandante do exército, o comandante do exército fraqueja e fala que se a Débora não for, ele não vai. E daí Débora fala: olha, vai ser para vergonha sua, eu vou. Daí a glória vai ser de Débora. Só que Débora era uma profetisa, e nós vemos outras profetisas no Antigo e no Novo Testamento. E mesmo assim, isso não significa que ela era uma pessoa ordenada.
Ela não era uma sacerdotisa. Não existe sacerdotisa. A ordenação era só de sacerdotes. Só que muito mais que isso, um dos princípios básicos em hermenêutica, que ninguém mais estuda, é que um texto descritivo não pode ser não necessariamente é um texto normativo. Ou seja, você não pode criar uma regra baseada numa descrição. Se Débora foi juíza num tempo onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, onde você tem heróis como Sansão, que ao mesmo tempo é um herói e um anti-herói, não acho que é um bom lugar para você querer achar uma regra absoluta e infalível sobre o ministério no Novo Testamento. O segundo, e agora no Novo Testamento, é que Júnia era uma apóstola. O texto bíblico vai citar Andrônico e Júnia, que eram notáveis dentre os apóstolos. E esse notáveis dentre os apóstolos vai trazer um problema. Qual que é o problema? Eles eram notáveis no meio dos apóstolos, os apóstolos consideravam eles, notavam eles, ou eles eram apóstolos muito bons? Notáveis entre os apóstolos. E eu não vou aqui fazer uma longa defesa. O Marcelo Berti escreveu um excelente artigo sobre Júnia ser apóstola. O artigo é gigante, eu não posso passar aqui para vocês em menos de 30 minutos. Mas o que se defende é que eles eram notáveis diante da comunidade apostólica, mas eles não eram apóstolos. E para pensar, Jesus não instituiu nenhuma apóstola dentre os 12 que ele escolheu. Existiam mulheres muito mais sábias naquela época que Pedro, reconheçamos. Muito mais fiéis às vezes. Você não tem nenhuma mulher negando a Cristo. Mas isso não fez Cristo ordenar ao apostolado nenhuma mulher. E Priscila? Priscila não ensinou Apolo? Sim. O texto bíblico de Atos 18, 26 vai dizer que ela e o marido dela pegaram Apolo de lado e ensinaram o caminho para ele. Só que isso não contradiz nada do que a gente está falando. Essa é uma questão que a gente precisa atentar. Às vezes as pessoas, como eu disse, pensam que se você é contra pastoras, você é absolutamente a mulher a abrir a boca. Não é essa a questão. Priscila exerceu um ministério informal. E isso é diferente de uma posição de autoridade formal na igreja. E por que eu coloquei pastora e não ministério feminino? Porque existe ministério feminino. Aliás, existe ministério de todos os tantos. Efésios 4 vai dizer que Cristo deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres para que eles pudessem, através do ensino, fazer com que os crentes exercessem o ministério dos crentes. Todo crente tem um ministério, mas isso é diferente do ministério pastoral presbiteral. Priscila estava exercendo o ministério dela como uma cristã. Ela estava cumprindo Colossenses 3,16. Ela estava ensinando e admoestando uns aos outros. Mas isso não significa que ela era reconhecida como uma presbítera. O próximo argumento é: se Deus capacitou, quem é você para impedir a obra do Espírito? E esse é mais acusativo. Você está barrando o que o Espírito Santo quer fazer, meu irmão, se você não reconhece uma pastora. Agora, o Espírito Santo não mente, ele não se contradiz, ele não vai afirmar uma coisa na Bíblia e fazer outra. Entre o que você me diz que o Espírito Santo faz e o que ele falou que ele faz na Bíblia, eu vou ficar com o que ele falou. Ele falou que mulheres não devem exercer ensino e autoridade sobre os homens. O outro, sexto argumento, é que Raquel era pastora. De fato, esse é um argumento. Raquel era pastora, então isso é uma prova cabal de que mulheres devem ser pastoras. Eu quero encorajar todas as mulheres que sentem que, porque Raquel era pastora, a você também ser pastora com o seu próprio rebanho de animais. Esse é um argumento que as pessoas usam de fato, eu já ouvi várias vezes na internet. Você pode ser pastora de ovelhinhas, um cheirinho lá das ovelhas deve ser bom, pegar um pouco de lã. Mas, gente, o fato de Raquel ser pastora não significa que o ministério presbiteral ou pastoral do Novo Testamento está aberto para mulheres. Deixa eu esclarecer algumas coisas. Quando a gente entra nesse assunto, é um assunto delicado, um assunto onde muitas pessoas vão pender para os vários lados, e existe muitas vezes machismo
pecaminoso, onde o homem vai querer subjugar a mulher. Existem muitas vezes feminismo insubordinado, mas o que eu quero defender é um complementarismo. O que o complementarismo fala? Primeira coisa que o complementarismo fala é que Deus criou o homem e a mulher com dignidades iguais. Tanto homem quanto mulheres foram criados à imagem de Deus. Tanto homem quanto mulheres vão ser recebidos na glória. Eles têm, diante de Cristo, na glória, a mesma dignidade. Os homens não vão estar na cadeira da frente do templo de Deus, lá nos céus, as mulheres atrás. Mas a segunda questão, que muitas vezes é ignorado, é que existe uma complementariedade dos papéis entre homens e mulheres. Apesar da dignidade igual, os papéis são complementares. A gente vê isso claramente na criação. Não é bom que o homem seja só, falhei o quê? Uma auxiliadora que lhe seja idônea, alguém que complementa o homem. E a gente vê em Efésios 5:22 a mesma coisa. O marido é chamado para amar a esposa, liderar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher é chamada para se honrar e submeter ao homem, assim como a igreja se submete a Cristo. Submissão não envolve ser inferior. Submissão não é inferioridade. Na terra, o filho se submeteu na trindade econômica, usando a terminologia acadêmica, ao pai. Ele não era menos Deus por causa disso. A segunda questão é que a proibição de Paulo do ministério ordenado de presbíteros às mulheres não nega todo e qualquer ministério às mulheres. Timóteo recebeu instruções de sua mãe e avó. Quantas mulheres gostariam de criar Timóteo? Criar alguém que ia ser um delegado apostólico. Que privilégio é esse? Priscila e seu marido Áquila, juntos eles tomaram Apolo consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Eles eram cooperadores do apóstolo Paulo em Cristo Jesus e arriscaram a sua própria cabeça por ele, juntos, os dois. Júnia, apesar de não ser apóstola, era notável entre os apóstolos. Todos os apóstolos, não Júnia, eu conheço quem que é, ela serve a igreja de Deus de uma forma exemplar. Maria, Trifena, Trifosa e Pérside, você está procurando nome para os seus filhos aqui, para suas filhas, na verdade, tá? Trifena, Trifosa e Pérside, elas trabalhavam muito no Senhor. Paulo constantemente, Cristo constantemente também, era auxiliado por mulheres. Mulheres, vocês são essenciais ao cristianismo, à fé cristã e à igreja local. Essenciais. Mas isso não significa que o presbitério foi dado às mulheres. Além do mais, toda a igreja, tanto homem como mulheres, deve empenhar-se no cumprimento da grande comissão. E toda a igreja, tanto homens como mulheres, como eu já disse, são chamados a ensinar e aconselhar uns aos outros, conforme Colossenses 3:16. Isso, então, a implicação disso é que numa conversa informal, mulher, você pode aconselhar e admoestar e ensinar um homem. Mas o ensino autoritativo foi confiado aos homens. É isso que Paulo ensina neste texto. Vamos passar rapidinho sobre as qualificações dos presbíteros. Então, a primeira coisa é que foi reservada aos homens por desígnio divino na criação. A segunda coisa, que a gente vai entrar nas qualificações de fato. 1 Timóteo 3:2-7. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem cilada do diabo. Pastor, você está pensando em pluralidade presbítero. Primeira coisa, caráter.
Primeira coisa, caráter. E por favor, se você está pensando em questões mais modernas, tipo, ele tem que ser um bom CEO, administrador de empresas, eu nem vou comentar isso aí. E, apesar das similaridades entre a lista de Timóteo e Tito, tem diferença. Isso é crucial. Crucial para a gente entender uma coisa importante. Como o Hammett vai falar, essas diferenças implicam que Paulo não estava tentando ser exaustivo em nenhuma das listas, mas dando uma lista representativa de traços de caráter que o presbítero deve incorporar. No entanto, mesmo essa lista não sendo exaustiva, elas são bastante abrangentes. Percebe que a ideia, então, não é exaustão. A ideia é representar como deve ser o traço do caráter do presbítero. E são 4 as qualificações daí: moral, familiar, pedagógica e de maturidade. Qualificações morais, familiares, pedagógicas e de maturidade. Morais, o resumo é esse: ele deve ser irrepreensível. Mas o que é ser irrepreensível? Irrepreensível não é nunca pecar. Seu pastor peca. Mas é ter uma conduta tal que ele pode ser exemplo para os de dentro e ele tem uma boa reputação para os de fora. A pergunta que você deve se fazer é: se a minha congregação ter uma vida conforme aquela pessoa, aquele futuro candidato, isso vai ser melhor para a vida da igreja ou pior? Ele deve ser sóbrio, prudente, amável, pacífico, moderado, hospitaleiro, justo, santo, temperante, amigo do bem. Ele não deve ser apegado ou dado ao vinho, soberbo, irancudo, violento, cobiçoso, de torpe ganância ou apegado ao dinheiro. Mas ele deve ter qualificações familiares também. E aqui que vem a polêmica, o debate tão grande. Marido de uma só mulher. Tem diferentes interpretações para isso. Vão dizer que ele tem que ser casado. Bom, se ele tem uma mulher, ele tem que ser casado. Então, solteiros não podem ser pastores. Os outros vão dizer que ele tem marido de uma só. Ele não pode ser polígamo. Tá? Mas, se ele for divorciado e recasou por motivos que aquela pessoa considera justas, então ele pode ser pastor. Ele não pode ser recasado. Ele pode até ser divorciado, mas ele não pode casar de novo. É uma só mulher que ele pode ter. Tanto que João Calvino, a esposa dele morreu, ele nunca mais casou, porque ele entendia que o presbítero tinha que ter só uma mulher. E ele não pode ser divorciado, e essa daqui eu acho que é a interpretação mais comum no meio batista, que uma pessoa divorciada não pode ser pastor. E eu sei que aqui é espinhoso, mas vamos lá. Se você for ler esse texto de forma literal, e aqui eu não estou falando de forma figurada com os Paulo, mas literalmente, literalismo. Então, pastor só pode ser homem casado com no mínimo 2 filhos. Não pode ser um, tá? Se você tem um filho só, você não pode ser pastor. Porque Paulo fala no plural. Se você for levar ao pé da letra, é isso que está lá. Lógico que a gente não quer ir para o outro extremo, né? Paulo está falando coisas rosas, assim. Não. Mas qual que é a questão dessa lista? O que Paulo está pensando nessa lista? Qual que é a questão chave? Essa pessoa pode servir de exemplo de marido e pai? Essa é a grande questão. Então a grande questão é, essa pessoa ela serve como exemplo de marido? Ela serve como exemplo de pai? E essa questão chave talvez dê uma abrangência maior para alguns casos que a gente não aceitaria, mas a gente deve considerar. Há casos, por exemplo, onde a pessoa fica viúva, e se você entende que é legítimo recasar, ele pode ser um bom marido depois de ser exemplo. Há casos, por exemplo, onde o marido é um ótimo marido, mas a mulher simplesmente tem um amante e larga ele. Cuidado com a noção de que se a pessoa traiu é culpa do cara ou da mulher. Às vezes simplesmente a mulher não era convertida, não tinha o coração regenerado e fugiu. Isso significa que ele não é apto para o ministério? Bom, naquele momento, provavelmente não seria sábio colocar ele para o ministério. Mas isso não significa que ele não tem um exemplo de vida. Essas questões vão trazer um pouco mais de fluência e discernimento do que só uma lista. Pode ser, pode isso, pode aquilo. Então a questão é,
pode servir de exemplo, como marido e pai, só que daí que entra outra questão. Sendo a questão é ser exemplar, então pessoas solteiras ou sem 2 filhos, eles não vão estar desqualificados para o ministério, mas eles vão estar limitados. Isso a gente precisa reconhecer. Jovem seminarista que é solteiro, você não tem experiência de como é uma vida de casal. Não significa que você não pode ser pastor, porque Paulo falava muito sobre casamento. E Paulo, alguns acham que ou era solteiro ou foi deixado pela mulher. Aí, ó, um caso. Só que significa que é limitado, você não vai conhecer a experiência do dia a dia. E pessoas sem filhos, da mesma forma. Você não vai saber aquilo exatamente como que é criar, as dificuldades, porque às vezes falar na teoria é muito fácil, mas vem dificuldades na prática. Só que você pode ensinar o que a palavra ensina, da mesma forma. Outra questão espinhosa é que Tito, em vez de falar filhos sujeitos a ele, uma tradução vai trazer filhos crentes. E a NVI traz filhos crentes, e a Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, vai trazer filhos fiéis. Então, alguns acham que se seu filho não for crente, você não pode ser pastor. Só que isso é muito estranho. O argumento da palavra, a palavra pistos, não sei como pronuncia isso, ela é traduzida em outros lugares, em Tito, como fiel. Em 1:9, e apegue-se firmemente à mensagem, fiel, e 3:8, fiel é esta palavra. Então, para mim, não faz muito sentido traduzir filhos crentes, sendo o uso fiel. Só que, o que significa esse fiel? Significa a mesma coisa em Timóteo. Filhos sujeitos, com toda dignidade. E perceba que ele fala filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Isso encaixa muito mais essa descrição com fiéis do que crentes. Se não por filhos crentes que glorificam a Deus na igreja. Não. Ele fala filhos crentes que não estão aprontando. Então a ideia é de filhos fiéis com um bom comportamento, podendo ou não ser crentes. E a segunda questão é que, pai, você não pode garantir a salvação do seu filho. Você pode ensinar ele no caminho do Senhor, mas você não pode regenerar uma alma. Então eu entendo que Paulo não está impondo um jugo absurdo, ou que existe uma promessa que de todo filho de presbítero vai virar crente. E os exemplos são vastos e plenos de filhos de presbíteros que se desviam. Agora ele tem que ser apto para ensinar também, a qualificação pedagógica, capaz de ensinar aos outros. Ele tem que apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela, como diz Tito. Ele tem que ser capaz de ensinar, ele tem que ser capaz de entender doutrina, se apegar fielmente e repassar. E ele tem que ter qualificações experimentais. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E daí a questão é, jovens podem ser pastores? O próprio termo presbítero, você pode ser traduzido por ancião. O que é a minha opinião sobre a questão de jovens serem pastores? A primeira que é uma questão de maturidade, exemplo, e não de idade. Existe uma relação entre maturidade e idade natural. Existe, conforme você vai experimentando as coisas, você vai ficando mais maduro. Mas há exceções. E Eliú, no livro de Jó, é uma exceção. Se você não considera Eliú como Satanás, como algumas pessoas consideram, mas como um jovem que falou verdades, ele vai falar o seguinte: respondeu Eliú: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Você vê o que faz diferença entre a sabedoria de um homem aí que ele fala? Espírito Santo. Ou seja, uma maturidade espiritual. Timóteo, o próprio Timóteo, para a época, eu não sei quantos anos Timóteo tinha, mas para a época ele era considerado jovem. E é por isso que Paulo insiste: ninguém despreze por causa da sua mocidade. Agora, o ideal mesmo seria, se você é um seminarista jovem, você conseguir servir como pastor associado, debaixo de um pastor mais experiente, para que ele possa ensinar você as situações da igreja que você vai encontrar, que não estão nos livros do seminário, de nenhum seminário. Qual que é o resumo das qualificações? Homens fiéis,
que sejam também capazes de ensinar os outros. Eu quero dar só um aviso aqui. Um dos modelos que eu não falei é o modelo diaconal. A gente não vai conseguir entrar muito em diácono, mas basicamente é a ideia onde os diáconos mandam na igreja. Pode ser de duas formas: ou os diáconos mandam no pastor, que o pastor depois prega para a igreja, sabe, tem um conselho diácono, que é o conselho da igreja, ou o conselho é feito do pastor e dos diáconos. Os diáconos são responsáveis pelas necessidades materiais da igreja. Eles servem, diáconos é servo. Eles servem as questões temporais da igreja, as necessidades físicas. Eles vão ajudar os pobres na igreja, conforme as viúvas, conforme ilustrado pelos proto-diáconos em Atos 6. Já o presbítero vai estar preocupado com as necessidades espirituais da igreja, principalmente através da pregação da palavra. Mas o presbítero também é bispo, e bispo é aquele que preside, aquele que lidera. A palavra nunca coloca a liderança sobre o diácono, e isso é importante. Porque hoje em muitas igrejas, primeiro que as qualificações dos diáconos são desprezadas, e segundo, que normalmente o diácono é aquele que tem muita grana. E em terceiro, o diácono que tem muita grana vai ameaçar o pastor para fazer tudo o que ele quer. Isso em várias igrejas batistas é uma realidade. Só que você está colocando alguém sem maturidade espiritual, sem conhecimento da palavra, para liderar uma igreja. Isso é loucura, gente. Isso é loucura, total. E é por isso que as qualificações do presbítero, apesar de comuns a todos os crentes, é maior. Ele deve ser mais exemplo aos crentes do que um diácono. E ele tem que ser apto a ensinar, ele tem que se apegar à doutrina. E muitas vezes o diácono não precisa ser tão teológico quanto um presbítero. E daí você coloca alguém para liderar a igreja, não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento de almas. O diácono ele pensa em administrativamente. O diácono quer números, o pastor quer almas. Cuidado com o governo diaconal. Vai minar o ministério de qualquer pastor, vai sobrecarregar um pastor com coisas que deveriam ser encarregadas dos diáconos. Diáconos são feitos para aliviar o trabalho ministerial. Eles são para cuidar de coisas que, como os apóstolos falaram, eles vão se concentrar na pregação e na oração, enquanto os diáconos vão cuidar de coisas que o pastor não deve ficar se preocupando, coisas materiais, coisas do dia a dia. Não deixe, pastor, o diácono ser o dono da igreja. O dono é Cristo, e Cristo governa a igreja, eu creio, através de toda a igreja, mas a igreja é liderada pelos presbíteros. Vamos orar? Nós te rendemos graças, ó Deus, pelo que o Senhor nos ensina em sua palavra. Ela realmente é suficiente para todas as questões de fé e prática, inclusive em como governamos, em como estruturamos, em como arranjamos a igreja, Pai. Ensina-nos, Senhor, a sua palavra, e o Senhor nos leva a ser fiel a ela. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Pessoal, nós vamos ter sorteio de vários livros, certo? Livros bons, depois do intervalo. Então, depois do intervalo, daqui a 20 minutos a gente volta, vamos ter o sorteio de livros e as perguntas e respostas aqui, tá bom?